Louvado seja Deus, louvado seja o Cristo, a consciência planetária. Louvado seja Jesus, nosso guia e nosso mestre. Louvado sejam todos aqueles que integram as Sagradas Fileiras, a pleiade de espíritos que coordena, orienta, fortalece, alimenta a vida do planeta Terra. Vamos falar hoje do nosso módulo número 12. Nós estamos divulgando as mensagens passadas pela espiritualidade e que nós sintetizamos em livros. Já temos aí 12 livros com o título de Adventos Crísticos. Então, cada livro tem um título, mas o foco centralizador é a renovação do cristianismo, que a espiritualidade deu o nome de Adventos Crísticos. Então, cada dia nós escolhemos 5 perguntas e para não ficar uma coisa muito longa. A primeira pergunta de hoje é, em João 8,32 consta, conhecereis a verdade vos libertará. A pergunta, como concebermos a verdade se estamos no plano da relatividade? Isso é uma coisa natural. A verdade absoluta não vamos nem pensar. Então as verdades são sempre relativas. Agora, é preciso que nosso espírito tenha aquela flexibilidade, porque a verdade de ontem talvez já não seja mais verdade hoje, porque graças a Deus tudo evolui e nós já concebemos a eterna evolução. Então, muita flexibilidade para nós acompanharmos a relatividade. Uma coisa nós já temos certeza, no absoluto não há criação, segundo Pietro Baldi. Então, se nós estamos ainda nos diversos planos da existencialidade, não podemos pensar em verdades absolutas. Agora, o mais importante para nós que estamos exercitando a assimilação do Evangelho de Jesus é no plano em que nós já estamos, no grau de consciência que nós já temos, pelo grau de evolução que nós já possuímos. Então, vamos viver a verdade nesse plano e continuarmos investindo em novos conhecimentos, porque amanhã nós naturalmente abandonemos essas verdades de hoje e já abracemos outras verdades e vamos assim eternamente. A verdade absoluta, só Deus. Então vamos ter paciência que nós vamos chegar lá. A pergunta 2 é, você comenta nos seus livros para nós agradecermos a Deus quando as nossas doenças se manifestarem na periferia do nosso corpo. Por quê? Observa a pergunta. Agradecemos a Deus quando as doenças se manifestarem na periferia do nosso corpo. O porquê? Nós temos aí orientações, graças a Deus, da doutrina. Nós temos as obras do André Luiz, do Caverna do Chico Xavier. E nós conhecemos, por exemplo, de onde vem a doença, de onde vem o mal-estar? Do nosso perispírito, que é uma coisa mais interna, que é uma parte do nosso corpo. É matéria, mas acompanha o nosso espírito. É uma matéria muito sutilizada. Então, quando a doença, quando o mal-estar, quando a energia chega à periferia, devemos agradecer, porque graças a Deus ela chegou ao plano externo. Poderia estar alojado, saindo do perispírito, num ponto vital. E aí poderia afetar um chakra, afetar um órgão vital. Então, é nesse sentido que nós falamos. Vamos agradecer esses males que aparecem na periferia do nosso corpo, porque poderia estar causando maiores males. Agora, o mais importante não é só agradecer, não. Vamos agradecer, mas vamos reconhecer. Então, eu que fiz aqui uma relação das doenças de pele, de um modo geral, né? Principalmente câncer de pele, psoríase, eczema, acne, melasma, albinismo, dermatite, vitiligo. São doenças bem caracterizadas, conhecidas por quase todos nós, na periferia do nosso corpo. Agradecermos é um reconhecimento que naquele corpo, seja o meu, seja o seu, seja de quem for, naquele corpo tem uma alma que ainda não está equilibrada, não está ainda seguindo os estatutos da vida.
Se hoje já tem uma vida mais equilibrada, mais harmonizada com as leis do Criador, o que nós estamos colhendo hoje em forma de doenças na pele é em função da carga energética que nós trouxemos no nosso perispírito, adquirida em vidas anteriores. Então, sempre agradecemos. Quantas pessoas já nascem com comprometimento na pele? Já quer dizer que aquela criança, aquele espírito vai ter alguns problemas na pele, na periferia, para poder exteriorizar, queimar, vamos assim falar, né? Descarregar, ficar livre daquela energia do perispírito que precisa ser drenada. Então, nada de nós nos apoquentarmos. Qual é a causa? É uma segunda pergunta dentro da mesma pergunta. Qual é a causa que leva a tanto? É primordialmente por falta da misericórdia do falar. Nossos olhos comprometem, nossos ouvidos comprometem, mas o nosso falar é importantíssimo. Nós sempre exaltamos, mas é um modelo para a humanidade inteira, independente de religião. Jesus realizou maravilhas utilizando apenas da sua voz. Então, o que é que nós aprendemos com ele? A boca fala o que sente o coração. Então, muitas dessas doenças que nós vamos levando de vidas e vidas, em muitas encarnações, é em função da nossa fala que ainda transportou em determinados encarnes a acidez, a crítica, a falta de misericórdia. Então, hoje, quando a proposta do Advento fala adquirimos a misericórdia do ver, do ouvir e do falar, nós salientamos muito o falar. Porque nós queremos representar a divindade, queremos representar os céus, queremos ser porta-vozes desses espíritos superiores. Mas, e a nossa voz? E a nossa fala? Então, nos conscientizemos de que as principais causas dessas doenças da periferia é em função da nossa fala, que não tem a vibração evangélica pregada e vivida por Jesus. A terceira pergunta é benéfico ao espírito encarnado sofrer para evoluir e ascender? Duas perguntas. Quanto maior for o tempo de sofrimento, mais ampla será a sua ascensão? Então, duas perguntas. Se é benéfico o espírito sofrer para evoluir e ascender. O sofrimento pelo sofrimento, nós já conhecemos isso. O sofrimento pelo sofrimento não nos levará a nada, nenhum resgate. Quantos que, quando o sofrimento se apresenta, se revoltam? Ora, mas nós mesmos pregamos, na obra de Deus não há acaso. Deus é a perfeição absoluta. Deus não castiga, Deus não pune. Ele é a bondade infinita para nos oportunizar mudanças, mas ele é a justiça infinita. Então é por isso que no Evangelho Jesus cita: todos nós precisamos pagar ceitil por ceitil para ficarmos livres da nossa conduta ou das nossas ações que não foram adequadas. Então, quando aqui pergunta se é benéfico o sofrer para evoluir, não. O sofrimento não leva à evolução, muito menos ainda à ascensão. A compreensão. A dor apareceu. Eu preciso me posicionar melhor diante dos estatutos da vida, né? Transformando o Evangelho em experiência pessoal. E aí, a dor vem. A dor biológica é inquestionável. Agora, transformar a dor em sofrimento é uma coisa pessoal. Por isso que as grandes consciências, ou a proporção que nós vamos evoluindo, nós vamos compreendendo que não tem nada errado na obra de Deus. A dor aparece, nós vamos pedir aos céus mais força, mais luz, mais coragem e enfrentarmos o nosso momento difícil. Porque enquanto estivermos reclamando da nossa própria dor, ela não vai nos deixar. A quarta pergunta é: de que maneira uma pessoa pode avaliar se a sua conduta está condizente com os estatutos da vida, ensinados e vividos pelo Nazareno Mestre? Em que ponto os adventos crísticos vão trabalhar isso aí? É nós transformarmos o Evangelho em nossa própria experiência. Já que nós aprendemos que o Evangelho é a síntese de todas as verdades, é a síntese das leis de Deus,
Então, assimilarmos o Evangelho não adianta ficar lendo, não adianta ficar memorizando. É que pega cada item e tentarmos transformar em nossas experiências. Então, isso quer dizer evangelizar-se. Então, se alguém pensa que evangelizar-se é decorar a mensagem do Nazareno Mestre, evidentemente que vai continuar sofrendo, né, tendo vidas e mais vidas, com dores e dores, acompanhadas de sofrimento, por falta de esclarecimento. Então, vamos lá. De que maneira avaliarmos se a nossa conduta está dentro do estatuto? É uma autoavaliação. Porque não é uma coisa padronizada numa sociedade tão heterogênea. Aquilo que é verdade para um de evolução 10 não é verdade mais para um de evolução 20. A evolução 10 serviu de base, mas hoje quem já tem a evolução 20, nada. Por isso que Jesus falou, a quem mais é dado, mais é cobrado. Então, se você já tem uma evolução 20 e está tendo uma conduta que equivale a quem tem uma evolução 10, nós estamos, nesse caso, nós estamos fora da lei. Nós estamos cumprindo os estatutos da vida, né? Ou cumprindo a lei do Supremo Legislador, nosso Deus. Então, a quinta tem duas perguntas. Por que Jesus considerou bem-aventurados os perseguidos? Segunda pergunta, por que na Terra a maioria dos humanos desencarnam antes do tempo? Isso é fácil de descobrir. Nós mesmos, e é melhor nós fazermos uma autoavaliação. Por que Jesus considerou bem-aventurados os perseguidos? Em todas as épocas, principalmente de Jesus para cá, quantos nós temos registrado na história que passaram por agruras, dificuldades as mais variadas? Quantos foram levados à morte? Quantos sacrificados? Quantos crucificados? Perseguidos? Então, por que Jesus considerou os perseguidos? Que adquiramos consciência. Porque pregar aquilo que está na folha, no papel, no papiro, na Bíblia ou em qualquer livro doutrinário, milhões de pessoas fazem. Mas tem que demonstrar se diante das dificuldades, se nós já assimilamos aqueles ensinamentos. Então, bem-aventurados os perseguidos. Porque se ele chega com uma novidade, se ele chega com alguma coisa que está fora do padrão do dia a dia, é natural a rejeição. Porque a sociedade que rejeita é aquela parte da sociedade que não tem essa experiência com os valores eternos do Supremo Criador. Então é normal. Agora, quem apresentar a ideia, que tenha força, tenha coragem, tenha perseverança para apresentar, alimentar e demonstrar equilíbrio, senão nós ficamos alterados. E dá para percebermos quando as pessoas rejeitam as nossas ideias, é só observar o nosso semblante, como nós ficamos, como está a química do nosso organismo. E a vontade de pegar a pessoa pelo pescoço para que entenda uma coisa tão lógica na nossa visão. Mas será que é lógica para aquele tipo de pessoa? Aquela alma tão objetiva, tão distante dos valores eternos? Então, quando aqui pergunta, Jesus considerava bem-aventurados os perseguidos, que seja uma lição para todos nós. E a segunda pergunta, por que na Terra a maioria é desencarnante do tempo? Nós já falamos desse assunto. Observemos só quantos espíritos já poderiam ter a conduta da ponderação e não conseguem. Fica se martirizando, muitas vezes não consegue nem verbalizar, que o ambiente ou a pessoa não permite, né? O seu adversário, o suposto adversário. Mas nós ficamos quimicamente alterados. Essa química que nós alteramos com a nossa conduta, com a nossa fala, com a nossa expressão corpórea ou coisa dessa natureza, dá para se perceber isso no nosso semblante. Está se percebendo, está se notando que naquele corpo tem uma alma desarmonizada, que não tem resistência. Então, perseverar, segurar, ter condição, conduta de equilíbrio. Quando que nós encontramos um Francisco de Assis se lamentando? Quando nós encontramos Jesus criticando a sociedade?
Quando nós encontramos um Antônio de Pádua que não fosse exaltando a vida. Então é por isso que nós temos, conforme a segunda pergunta, quantas doenças de pele, quantas doenças externas. É exatamente porque nós ainda somos assim. Ao invés de nos tornarmos guias de uma sociedade, nós somos críticos. E como diz o Pietro Baldi, que a gente repete eternamente, enquanto eu for um crítico, não devo me considerar um guia, porque na verdade eu não sou. O crítico, o máximo que ele consegue é ser líder das fantasias, das mentiras. O guia é para ensinar e libertar consciências. Então vamos todos considerar aquilo que nós já aprendemos. A boca fala o que sente o coração. Que Deus permaneça conosco, que Jesus continue sendo o nosso guia, mas não apenas porque nós nomeamos, mas pela conduta que cada um possa ter. Como Jesus agiu, como Jesus reagiu. Se fosse Jesus no meu lugar, na situação A, B ou C que eu estou passando, como ele agiria? Então, se nós colocarmos Jesus como nosso modelo e nosso guia, nós seremos melhores. E aí, essas doenças periféricas, essas doenças tão comuns para quase todos nós, e aquelas outras que sofrem aqueles impactos no cérebro, ou no coração, ou em outros órgãos do nosso corpo, são energias do nosso perispírito, que às vezes estão ali em estado de latência, mas o impacto emocional, ela dispara. E nesse sair, ela tem que buscar uma saída. E nesse sair, ela passa por algum órgão que poderá trazer danos. Permaneçamos em oração e que Deus permaneça nas nossas aspirações. Paz, saúde.